Interessante, né? As pessoas duvidam da minha pessoa, sendo que sou o verdadeiro transmissor das mensagens que o mensageiro, voando nas alturas, trazem a mim. E o Pai, me utiliza para transmitir a vocês. Por que assim? Porque eu sou o único no mundo capaz de interpretar a mensagem e trazer a vocês. Porque o segredo é profundo e o Pai me colocou como intérprete do segredo, né? E aí eu transmito a vocês com nitidez, mas tem muitos que duvidam. Eu disse em vídeos anteriores que já passei pelo mundo aqui uma série de vezes, isto é, 16, essa é a 17ª vez. Aí quando eu digo que as pessoas vão e voltam, aí dizem que estou louco. Mas observa no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6. Aqui eu vou ler do jeito que está aqui. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Então a pessoa vai e volta. Quem está dizendo é a Bíblia, não sou eu. Estou apenas utilizando a Bíblia para confirmar o que o transmissor lá de cima me mostrou de forma automática. Senhor, nós sabemos que é Baal. Então vamos consertar aqui o versículo 6 do capítulo 2 de 1 Samuel, que também o nome não é Samuel, é Shamiul, né? Vamos lá. O Altíssimo é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Está escrito, tá? 1 Samuel, vou falar na sua língua, capítulo 2, versículo 6. O Altíssimo Yahweh é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Está aí. Mas as pessoas duvidam, né? Duvidam. Interessante que nas mentiras que colocaram na Bíblia, o povo acredita, mas na verdade o povo não acredita. O povo aceita as mentiras numa tamanha facilidade e as verdades não acreditam. Existem mistérios e mistérios, segredos e segredos. Eu louvo a Yahweh porque ele me mostra os segredos. Conta-se uma história, né, de uma mulher por nome Ana, né, que ela ficou desejosa, né, de ter um filho. E aí, no seu desejo de ter um filho, ela falou a Yahweh, né, que ela queria um filho. Mas ela pediu esse filho sem abrir a sua boca, né? Ela só conversava nos pensamentos pedindo um filho. Inclusive, acharam que ela estava embriagada, porque ela só pedia com o entendimento sem abrir a boca. Mas ela disse, eu não estou embriagada, eu estou pedindo um filho a Yahweh, e eu disse a Yahweh que quando ele me der esse filho,
na cabeça dele nunca passará navalha. Interessante, né? Ela disse que ia entregar esse menino para servir a Ial e que na sua cabeça não passaria navalha. Vamos ler? 1 Samuel, capítulo 1, né? Versículo, eu vou ler, versículo 11. Eu vou ler da forma que está na Bíblia. E votou um voto dizendo, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas tua serva deres um filho, varão, ao Altíssimo e ao que ele escreve Senhor, o darei por todos os tempos, aqui eles colocam dias, da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Interessante, né? Mas por que será que é tão importante assim a pessoa não passar navalha no cabelo? Interessante que quando Dalila, né, arrancou os cabelos de Sansão, né, também ele ficou sem forças. Mas então qual é o segredo, né? Interessante, né? Ok. Então, eu vou para o versículo 13. Porquanto Ana, no seu ser, que ele escreve coração, falava e só se movia os seus beiços. Ó, escreveram os beiços aqui. Lábios, né? Aqui na Bíblia está beiços. Porém, não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Eli era sacerdote. E disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagada? Versículo 12. Porém, Ana respondeu e disse, não, Senhor meu, né? Sou uma mulher atribulada de espírito. Aqui eles colocam de espírito, né? Atribulada, o ser dela estava atribulado. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma, aqui eles colocam a alma, perante o Senhor. O Senhor é Baal e a alma também inventaram. Ela derramou os seus sentimentos perante a Yahweh, né? Versículo 16. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial. Observa que os que tomam bebidas alcoólicas são filhos de Belial. Ok? Porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto, tenho falado até agora. Ela estava conversando com Yahweh em silêncio, sem abrir a sua boca. Então respondeu Eli e disse, vai, em tranquilidade, aqui eles escrevem paz. Porque Yahweh, aqui escreve Deus de Israel, porque Yahweh te conceda a tua petição que lhe pedisse. Interessante, né? Versículo 18. E disse ela, ache a tua serva prazer, aqui escreve graça, em teus olhos. Graça são 3 deusas gregas, então eles modificaram, né? E disse ela, versículo 18, e disse ela, ache a tua serva, acha as tuas servas em teus olhos, assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Interessante, né? A mulher pedia um filho a Yahweh, mas sem abrir a sua boca. Aí me faz lembrar aquela passagem que diz assim, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai em oculto, em secreto.
E teu pai que vê em secreto lhe recompensará. Fechar a porta não é a porta do teu quarto. É você fechar para tudo aqui no mundo e ligar a tua cabeça com Yahweh e falar com ele sem abrir a boca, contar para ele tudo o que você sente e o que você deseja sem ninguém saber da sua vida. Sem tocar trombeta, Yahweh vai atender aquele que pede em oculto. Interessante que o menino, no tempo, ela ficou gestante, né? E teve um menino por nome Shamiul, né? Aí escreveram aqui, o nome do menino é Shamiul, né? Ul é supremo, o supremo Yahweh, Shamiul. Aí eles colocaram Samuel. Esse menino, quando ele foi desmamado, né? Depois que ele pegou uma certa idade, ele foi levado para que o sacerdote o ensinasse as coisas de Yahweh, né? O Eli, que esse nome também é trocado, o nome original não é esse, era sacerdote, e ele foi para a casa dele para aprender a servir a Yahweh com zelo, né? Interessante que quando o menino já era grande, né, Yahweh era com o menino, né? Porque ele não passou navalha na sua cabeça, no seu corpo, né? Yahweh era com ele. E uma certa feita, o Eli, né, vou falar da forma que está na Bíblia, se surpreendeu com aquele menino, né? Aquele moço. Vamos lá, vou ler o texto para vocês entenderem. Primeiro a Shamiul, que é conhecido como Samuel, capítulo 3, versículo 4. Aqui se escreve: o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. Veja bem, na verdade, Yahweh chamou a Shamiul e ele respondeu e disse: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas disse: não te chamei. Não te chamei eu. Torna a deitar-te. E foi-se e deitou. Interessante que Shamiul estava deitado e ouviu a voz do mensageiro de Yahweh chamar. E ele entendeu que era Eli, o sacerdote, que estava o chamando. E foi a ele e disse: você me chamou? Ele disse: não, eu não te chamei. Volta e vai deitar. Vamos lá? Aqui no versículo 6, eles escrevem: e o Senhor tornou a chamar. Mentira, o Senhor é Baal. E Yahweh tornou a chamar outra vez a Shamiul, que vocês chamam de Samuel. Shamiul se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui. Aqui porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei. Eu, filho, torna a deitar-te. Interessante, né? E o mensageiro de Yahweh chamava Shamiul. Shamiul ouvia, levantava e ia lá atender o chamado de Eli. Mas não era Eli que estava chamando ele. Quem estava chamando era o mensageiro de Yahweh. Porém, Shamiul não estava entendendo. Versículo 7. Porém, Shamiul ainda não conhecia o Altíssimo Yahweh, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra de Yahweh. Versículo 8. O Altíssimo Yahweh, pois, tornou a chamar a Shamiul terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli. E disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste?
Então entendeu Eli que o Altíssimo Yahweh chamava o jovem. Interessante, né, essa passagem? Né? Interessante. Eu quero dizer a vocês aqui que algo profundo está acontecendo aqui agora. Inclusive estou com o rosto, né, querendo chorar. Pelo que Eli disse a Shamiúl, vai-te deitar, e há de ser que, se chamar, dirás, fala Altíssimo Yahweh, aqui se escreve Senhor, porque o teu servo ouve. Então Shamiúl foi e se deitou no seu lugar. Eli sabia que era Yahweh que estava chamando o jovem. O jovem não estava entendendo, estava pensando que era o sacerdote. E por isso ele disse, quando te chamar, olha, pelo que ali disse a Shamiúl, vai te deitar, e há de ser que se te chamar, dirás, fala Altíssimo Yahweh, porque o teu servo ouve. Então Shamiúl foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Altíssimo Yahweh e ali esteve e chamou como das outras vezes. Shamiúl, Shamiúl. E disse Shamiúl, fala, porque o teu servo ouve. Versículo 11, e disse o Altíssimo Yahweh, aqui escreve o Senhor, a Shamiúl, eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Yahushurula, que escreve Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirá ambas as orelhas. Olha, versículo 12, naquele mesmo tempo, aqui escreve dia, suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começá-lo-ei a acabá-lo-ei. Versículo 13, porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos escráveis, não os repreendeu. Essa situação é forte. O sacerdote Eli apoiava os seus filhos e por isso ele foi punido com a morte física. Se você prosseguir a leitura em que li, ele foi punido. Essa é a minha situação. Os meus filhos entraram em discordância comigo no longo do tempo em que viveu comigo. E eu não os apoiava. E eles diziam, meu pai quer que a gente viva uma vida que não dá para se viver. Mas eu não fui punido porque eu não apoiei os meus filhos nos seus erros. Eu conheci um cidadão que dizia que era meu amigo, que ele deu faculdade para todos os filhos, deu carro novo para todos os filhos. E esse cidadão fez a cabeça dos meus filhos dizendo, eu faço isso e faço isso e faço isso. Mas será que ele estava fazendo o correto com os filhos rebeldes, fora dos caminhos de Yahweh? Eu não posso seguir o meu querer. Eu tenho que obedecer às regras das alturas. Uma vez eu cheguei para um dos meus filhos e disse, eu poderia ter um caminhão, um bitrem, enlonado de nota de R$100, que eu não poderia lhe dar nenhuma nota dessa, porque eu não posso fazer isso. Aí as pessoas que não conhecem, não sabem de que se trata, larga a leia no Juarez, porque os filhos do Juarez não são unidos com ele. Mas será que o Juarez errou?
ou os filhos errantes não têm o apoio de Yalvo? Eu louvo a Yalvo, porque tudo o que tenho passado foi predito que seria assim. É um processo que eu teria que passar na minha vida, mas cumprirei o meu papel e vencerei toda a batalha. Quem me ouvir, me respeitar e cuidar de viver uma vida nova, fora da idolatria, reinará comigo no reino perfeito, aonde não há lutas, aflições, tribulações, agonias malignas. Onde algo é o nosso consolo e nos consolará para todos sempre. Que assim seja. Deixo a todos vocês um forte abraço. Que Yalvo nas alturas ilumine a cada um de nós e nos leve às águas tranquilas. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja.